Muito bem, eu gostaria de inicialmente expressar a minha alegria de estar recebendo dois ilustres casais de magistrados que hoje estarão conversando, e eu disse de um modo totalmente informal, sobre o seu cotidiano, e eu disse que é até possível que eles estejam prontos a fornecerem alguns segredos dos relacionamentos aí, né? E se nossos convidados também quiserem fazer alguma pergunta, poderão utilizar-se do chat, que nós passaremos para eles. Estão conosco o doutor Arrábida, Fernando, o doutor Antônio Carlos Arrábida Paz, que é magistrado de carreira, foi meu colega na Vara de Execuções Penais há muitos anos, também tem uma sólida carreira em comarcas de primeiro grau, não é? Até que chegou à desembargadoria, sendo que atualmente é titular da primeira Câmara Cível. Eu ousaria dizer que, data vênia os demais que porventura discordem, a melhor Câmara do Tribunal. Não por mim, mas principalmente por ele e pelos outros integrantes. Também está conosco a sua esposa, essa belíssima senhora, doutora Fernanda Arrábida, não é? Que estará também falando um pouco da sua vida e da sua convivência com o Arrábida Antônio Carlos, e ela que é atualmente titular da 15ª Câmara Cível, também recém-promovida, veja-se pela sua fisionomia jovem, né? Ela foi promovida muito recentemente para ser desembargadora, é quase uma menina, para ser uma menina teria dificuldade de ser desembargadora. E estão também conosco o doutor Rafael Rodrigues Carneiro, que é bacharel em Direito pela Gama Filho, na extinta Gama Filho, e eu disse a ele, de saudosa lembrança, uma excelente universidade, onde eu fiz o meu mestrado, e um mestrado de altíssima qualidade, diga-se de passagem. Não pelo aluno, mas pelo conceito que o CAPES lhe dava. Também foi aluno da Escola da Magistratura, que é um plus em uma carreira de um magistrado, né? Uma escola de muito respeito. Foi oficial de justiça, então tem o conhecimento de campo da vida, não é, de um funcionário do tribunal e do que se pode chegar a ter nos processos que são apenas a entidade, digamos, reveladora dos acontecimentos do dia a dia. Foi delegado de polícia, isso aí também acrescenta muito ao currículo do nosso colega, procurador da Fazenda Nacional, também uma ótima credencial, juiz de direito desde 2003, então já vai quase para os seus 20 anos, embora com essa fisionomia jovem, esse rosto, né, de garoto também, já está na magistratura desde 2003 e é titular da primeira vara de família da comarca de Teresópolis. Muito bem. E a nossa colega Érica Concar Bastos de Oliveira Carneiro, né, que é bacharel em Direito pela UERJ, uma das melhores universidades do nosso estado, sem dúvida. Também foi aluna da EMERGE, né, foi juíza leiga, né, enfrentou no cotidiano da justiça de primeira instância, naquela parte ali que, digamos, pega fogo, né? Depois que descobrimos esse tal de acesso à justiça e essa facilitação do discute-se tudo na justiça, realmente, para um juiz leigo, era uma dificuldade, mas também um grande aprendizado. Foi advogada da Caixa Econômica Federal e é juíza de direito desde 2007. Então, há mais de 10 anos está na magistratura, o que lhe confere, eu diria, razoável experiência. E é titular da primeira vara cível da comarca de Magé. Se vocês perceberem, eu fiz uma apresentação muito maior e muito mais aprofundada dos nossos colegas juízes, não é? Não vou nem dizer em detrimento, mas em relação aos nossos colegas desembargadores.
é porque, em geral, nós vamos ficando mais experientes na carreira, não é? Vamos sendo mais conhecidos e passamos a ocupar aqui um espaço que os de baixo, como se diz, os de piso, quando queremos ofendê-los, né? Eles dizem estão no Olimpo, não é? Até que chamaram o tal do JDS, que agora acabou de novo, cria-se e acaba-se. JDS é o juiz doido para subir, como se ser promovido era subir, né? E mudar de tipo de trabalho, porque, no final, os processos são o motivo das nossas dores de cabeça e, muitas vezes, também das nossas alegrias. Após essa apresentação, um tanto quanto pormenorizada, eu quero agradecer a vocês também que aceitaram o nosso convite, que estão aqui para verem o que nós teremos aí por trás do pano quando abrirmos as cortinas, né? E eu já os convido, na sexta-feira nós teremos uma palestra da atriz Zezé Mota sobre Chica da Silva, né? Então, a Zezé Mota estará fazendo uma palestra e nossos colegas Fernando Foch e Fantinato, né, estarão fazendo uma espécie de debate e também algumas colocações a respeito do tema e também das circunstâncias da época dos diamantes ali, das Minas Gerais. Então, todos estão convidados. Muito obrigado. E eu gostaria de saber quem quer começar. O Rábida vai começar. Abra, por favor, o microfone e pode dizer aí o que é estar casado com a magistrada. Primeiro, a gente sabe que a mulher já manda em casa. Em segundo lugar, sendo magistrada, sendo desembargadora, que tem todas as qualificações para mandar, faço ideia, deve ser difícil, né, Rábida? Não, por incrível que pareça, eu acho uma boa situação quando o casal, ele não só na magistratura, mas o casal entende, ainda mais nessas profissões menos rotineiras, em que o trabalho é desempenhado mais numa rotina, na nossa profissão, como um médico, um cirurgião, um médico, juiz, em que nós levamos muito trabalho para casa, trabalhamos em casa, levamos as preocupações para casa. Um colega, quando a gente tem uma parceira, um parceiro, quando se tem parceiros na mesma profissão, eu acho que facilita em muito a convivência. Evidentemente que nós temos que ter, por um lado, é extremamente vantajoso, porque um conhece as dificuldades do outro, os sentimentos do outro. Às vezes, nós estamos extremamente preocupados com o processo e, normalmente, levamos, às vezes, para casa essa preocupação, e o parceiro na mesma profissão entende, no meu entender, essas situações. Por outro lado, nós temos também uma desvantagem, que é a de todos os casais nessa situação, como disse, digamos, médicos, juízes. No meu entender, temos uma outra situação de não submergir a relação na profissão. Ou seja, nós temos que ter, no meu entender, limites ao trazer a profissão para dentro do casamento. Nós não podemos discutir ou viver processo 24 horas por dia, 7 dias por semana, senão nós não vamos ter uma vida privada, uma vida de casal. O que, quando se é da mesma profissão, a tendência é discutir muito. Um está com processo, outro está com processo, um entende a profissão do outro, tem conhecimento técnico, então a tendência normal é se discutir muito, conversar muito sobre o trabalho. E eu acho que isso nós temos que ter um determinado controle, porque, senão,
a vida pessoal, a vida de casal vai ficar submergida pelo direito. Então, nós temos que ter o meio termo. Eu acho que são peculiaridades que nós temos em juiz casado com juíza, desembargadores, na área jurídica, nós temos que ter muito equilíbrio entre a vida profissional e a vida pessoal, entre a vida de casal, a vida do casal, para uma não submergir a outra. Então, eu acho que, no meu entender, é extremamente vantajoso numa profissão difícil como a nossa, em que nós não temos horários, nós podemos pegar um processo extremamente complicado, 3.000, 4.000 folhas, temos que analisar, envolvendo questões muito complicadas, em que ficamos com aquilo na cabeça, nos martirizando, ter uma parceira que entenda essa situação. Fernanda, você acha que ele consegue estabelecer esses limites ou ele avança de vez em quando e começa a fazer umas consultas fora dos horários? Não, eu até entendo dessa forma, assim, como ele colocou, que a gente tem que ter um certo cuidado, porque como nós somos da mesma profissão, então a vantagem grande é essa, um entender o outro, saber que a gente traz mesmo o trabalho para casa, sempre trouxe, mesmo antes de home office, eu sempre trabalhei em casa, eu sempre tive esse hábito de trabalhar, trazer iniciais, enfim, eu sempre trabalhei mais em área civil, área de vara de família, pouco trabalhei em crime, mas também já trabalhei. Então, eu sempre tive esse hábito de trazer trabalho para casa. Então, a gente tem que respeitar a individualidade, porque eu trabalho de uma forma, ele trabalha de outra. Então, a gente tem que entender que a gente tem que manter cada um seu ritmo, né? Mas também a gente compreende o outro de ter tanto trabalho, de trabalhar de uma forma ou de outra. E essa situação de realmente a gente tentar separar um pouco é importante, porque, por incrível que pareça, as pessoas me perguntam, você discute com a Wahhabita? Você pergunta com a Wahhabita? Não, é muito raro até a gente discutir algum processo, só quando tem alguma dúvida, às vezes tem um tema novo, já que a gente está na mesma área, até porque ele trabalhou muito em área criminal, só veio possível praticamente quando foi promovido, há cerca de 6 anos. Então, ele trabalhava numa área criminal e eu trabalhava em outra área. Mas sempre a gente acaba conversando, olha, tive um caso assim, às vezes a gente chega com um caso que realmente está pesado, a gente tem como discutir alguma coisa, fala, não, acho que você podia ver isso aqui e tal, ou leio também, mas é muito raro isso acontecer. Ou eu, como fiquei muito tempo em vara de família, e civil é mais prático, mas vara de família às vezes tem uns senões, e aí ele fala assim, o que você acha disso aqui e tal, você acha que é por aí? Então, às vezes, a gente até conversa, mas é muito raro. A gente mantém, por exemplo, a nossa individualidade do trabalho, como a gente estava até conversando antes, eu tenho o meu escritório dentro de casa que eu trabalho, ele tem o local dele de trabalhar, quer dizer, a gente mantém as mesmas individualidades, cada um o seu tempo, cada um respeitando o seu horário. Eu, por exemplo, sou incapaz de terminar, tem uma sessão, eu tive sessão hoje, então ontem eu fui até 2 horas da manhã trabalhando, porque eu não consigo deixar de saber que tem algum processo que eu tenho que votar e não verifiquei. Ele não, ele consegue se organizar diferente, ele consegue parar, acordar mais cedo e continuar. Eu não consigo dormir se eu não conseguir terminar, é diferente. Então, a gente tem que respeitar, mas como nós somos da mesma profissão também, isso facilita o entendimento, né? E também a gente reserva os horários para a gente fazer práticas de exercício. Por exemplo, nós dois jogamos tênis, entendeu? A gente tem esses hábitos diferentes de companheiro, de marido e mulher, de curtir outras coisas também, que é importante. Mas também tem aquela questão que a gente fala, a gente não pode utilizar o jaquê que eu falo, né? Porque já que você não tem trabalho, já que você faz seu horário fechado no trabalho, você vem para casa e não tem mais nada, a gente não, todo mundo tem trabalho. Então, a gente tem que se cooperar mais, a gente tem que entender, partilhar mais as coisas de casa, enfim. E é isso que eu acho que dá certo. Mas Vocês estão casados há quanto tempo? 12 anos. 12 anos. E
essa questão digamos assim, dos deveres de casa, né? O que tem que se fazer em casa. Às vezes a gente tem empregados, tudo bem, né? Mas às vezes há um determinado momento que a gente fica só. Então, ele divide direitinho, ele é meio... Não, ele divide. Na pandemia, eu virei cozinheira, assadeira, ele virou faxineiro. Eu virei auxiliar de cozinha. Auxiliar de cozinha. Eu descasco, ela cozinha. Eu descasco os legumes e ela cozinha. Entendi. Um lado do Um outro. arruma o quarto, outro vai arrumar Aí a ela sala. está fazendo a comida, aí um lava a panela, fazendo comida, um vai lavando, descascando. Mas eu também faço comida às vezes. Aí chega dividido. Com a Covid, né? Chegam as compras, vamos nós limpar, todo mundo limpa. Mas isso sempre foi. Mas isso sempre foi. Eu sempre fui as tarefas de casa, eu sempre fiz também. Nós dividimos tudo. E também a compreensão de que todos nós trabalhamos iguais. Se trabalhamos iguais profissionalmente, na vida pessoal também temos que dividir as tarefas de casa igualmente. Não é? Então, eu trabalho também em casa, os dois dividem tudo igualmente. Não, além de uma questão, eu estava falando para a Érica e Rafael, preciso te contar, né? Já que é informal. Sim, antes claro. da pandemia, eu era a secretária dele, porque o WhatsApp para ele não existia. Para que ele precisava de telefone? Telefone não existia, eu não usava telefone. Já que eu vou para o trabalho com ele, volto com ele, faço pilates com ele, jogo tênis com ele, a gente faz tudo junto, para que precisa de telefone? Aí os colegas da Câmara queriam falar comigo, tinham que ligar para ela. Meus assessores queriam falar comigo. Eu integrei a Câmara dele da 23ª, como eu era JDS, na época também, fiquei quase 5 anos como JDS, que é juiz querendo subir, né? Doido para subir. Não tem nem 6, tem 7 meses que eu sou desembargadora, mas fiquei 5 anos quase. E, na verdade, eu integrava também tinha a minha Câmara, mas tinha que integrar a Câmara dele também, porque tem que saber avisá-lo que algum processo precisava ser votado, ou que alterou alguma coisa. Os assessores dele também falavam comigo, mas a pandemia fez com que, né, o casal também... Eu ensinei o WhatsApp, agora ele está... Assim, não precisei integrar a primeira. Você sabe que eu não integro a primeira Câmara, porque ele agora já sabe utilizar o WhatsApp. Foi um grande avanço, viu? Foi um grande avanço. A gente tem uns anos. Isso aí. Rafael e Érica, vocês são casados há quanto tempo? Valéria. Nós somos casados há 10 anos. 10 anos, muito bem. Vamos fazer 11 no final do ano. Isso. Já podemos preparar a festa, falar aqui, fazer um evento aqui virtual pelo IMB. Rafael e Érica, 11 anos de casados. Que beleza. Vamos torcer. Mas e aí, com vocês, o que atrapalha aí? Um na vara de família, a outra na vara civil. Os dois aí estão em câmaras cíveis, quer dizer, o assunto pode rolar liberado. E na casa de vocês, o que causa problemas aí e o que ajuda a convivência? Tanta coisa, né? Pode mandar. Sobre um segredo, então eu vou contar. Eu fui juíza leiga do Rafael. Eu ia brincar que o tema é perfeito, casados na justiça. Porque eu pensei, casados na polícia, mas como somos da justiça... Olha, mas não me levem a mal. Eu só vim casar com ela depois que ela saiu. Foi para a Caixa... Não, nem tantos anos. Foi para a Caixa Econômica, aí passou na magistratura e depois a gente casou. Namorei, a gente casou. Mas literalmente conheci os casados na justiça. Então o senhor quis dar o golpe, né? Golpe do baú. Querendo entrar na magistratura, ganhar esse salarião. O Fórum do MER me trouxe tantas coisas, trouxe a amizade da Fernanda, que trabalhava comigo lá, eu era o juiz do juizado, que era terrível o juizado, e a Érica, e o juizado trouxe a Érica para mim. Eu fui a 20ª, alguma coisa, opção de escolha dela caiu em mim. Muito interessante essa história de arranjar
uma namorada e uma esposa depois no próprio local de trabalho. Eu acho que até, de certa forma, assim que acontece, né? Mas vocês têm um filho, né? Um filho só. Tem o Lucas aí. E essa experiência de vocês com o Lucas, eu sei que ele tem algumas dificuldades, e o que isso cria, às vezes, de, digamos assim, um fator de agregação, porque eu sei que essas crianças, muitas vezes, na maioria das vezes, elas agregam o casal, elas criam os laços mais fortes, mas também o que cria de dificuldade para a atividade de vocês? Eu vou até falar um pouco sobre isso. Fala aí, Érica. Eu vou contar até um pouquinho sobre o que aconteceu conosco, porque o Lucas nasceu em 2015 e ele foi um bebê prematuro extremo, ele nasceu com 900 gramas. Ele realmente é uma daquelas pessoas que faz de tudo para sobreviver, né? Ele é um grande vencedor. Mostra o quanto ele mostrou para a gente o quanto ele tinha força. Muitas vezes falavam para a gente, eles são muito frágeis, mas também são muito fortes. E é exatamente isso, eles são muito frágeis, não tem 1 quilo, mas são muito fortes, como lutam para viver. Mas isso fez com que a nossa vida virasse de cabeça para baixo, porque nós moramos literalmente dentro de um hospital por 6 meses por conta dele, porque ele ficou internado por muito tempo. Eu fiquei internada na gravidez, muito grave, e depois prosseguimos com a internação dele. E aí, como fica a carreira, né, diante de tudo isso? Para tudo, no primeiro momento, parou, nossa vida parou, né, ficou completamente paralisada, os 2 licenciados, né, por conta de toda essa situação. Então, nesse aspecto, a carreira é muito positiva, porque quantas pessoas estavam na mesma situação que a gente, dentro de uma UTI-NEL, e tinham que voltar a trabalhar porque eram da iniciativa privada, mesmo as mães, né, não tinham a licença maternidade. Muitas vezes a internação da criança era maior do que a licença maternidade. Então, o fato de nós sermos da carreira da magistratura foi uma coisa muito importante, todo o suporte que nós recebemos também da mútua, né? Porque é uma coisa, nesse momento em que a gente fala em vida ou morte, aí é que a gente vê exatamente o que é importante para a gente, né? Para a gente conseguir caminhar e sobreviver a todo um processo. E o Lucas, ele, decorrência da prematuridade dele, ele teve uma sequela, ele teve paralisia cerebral em decorrência dessa prematuridade, e aí foi uma situação muito difícil para nós 2. O Rafael retornou para o trabalho e eu continuei, porque aqui no estado do Rio de Janeiro, a licença maternidade, pela Constituição do Estado, ela começa a contar da data da alta da UTI, então a gente só começa a contar licença depois que a criança sai do hospital, isso é uma coisa muito importante, né? E então eu fiquei bastante tempo ainda em casa com ele, e chegou o fim da licença e eu tinha que retornar ao trabalho, mas não tinha condições de retorno, porque ele tinha uma saúde extremamente frágil, dependência de oxigênio, era uma criança que ainda tinha um quadro de saúde muito crítico, fora toda a parte de reabilitação, que era necessária, uma intervenção precoce, e precisava ser acompanhada de perto, porque isso é outra ciência, né? Um mundo à parte, que eu brinco que nisso a magistratura me ajuda muito. Ele hoje já tem 6 anos. E é um menino lindo? É um menino lindo, um menino com potencial imenso, uma criança que é muito feliz, impressionante, uma criança que tem uma vida muito próxima da normalidade, pratica esporte, pratica jiu-jitsu adaptado, pratica ginástica olímpica adaptada, é uma criança que vai para a escola, que está tendo o seu desenvolvimento muito bem trabalhado, nós temos várias equipes que nos ajudam, mas nisso eu posso dizer que a magistratura me ajudou, porque hoje, por exemplo, vou relatar uma situação que acontece comigo. Eu hoje, por exemplo, faço um curso por conta da pandemia, isso também a pandemia nos trouxe, né, essa possibilidade. Eu faço um curso de reabilitação para o meu filho no Canadá online, durante 1 ano. Eu já estou terminando o curso agora. E por que eu consigo fazer? E eu atribuo isso muito à magistratura. Nós, como juízes, nós estamos sempre invadindo a ciência alheia. A gente não tem receio de invadir outras ciências. A gente tem que julgar um processo de engenharia, a gente vai
ter que, com a ajuda dos peritos, mas a gente vai ter que decifrar aquilo, vai ter que se debruçar, a gente vai ter que julgar um médico, a gente vai ter que entender um pouquinho de medicina, com base, claro, na ajuda técnica, mas a gente vai ter que ter. Então, isso, a magistratura faz com que prepara a pessoa para não ter medo de ingressar em outra ciência. Então, hoje, meus livros de cabeceira são sobre neurociência, eu estudo coisas completamente fora, claro, estudo a parte jurídica que eu preciso trabalhar, mas eu já hoje consigo ter todo um estudo em volta, porque eu brinco, eu estudo o meu filho. Se eu estudo tudo na vida, por que não estudar o meu próprio filho? Então, nisso, a magistratura foi ela me ensinou muitas coisas, ela me deu essa possibilidade, me deu esse amadurecimento, né? E eu tenho certeza que isso faz toda a diferença na vida e no desenvolvimento dele. E em relação em casa, né, Rafael, a gente aqui, hoje, eu estou falando pelo Rafael, o Rafael está quieto. Não é muito comum isso, né? Ele está quieto. Hoje... Posso assumir a palavra? Não é muito comum, não. Em geral, a mulher fala menos. Eu vou finalizar a minha parte. Hoje, por exemplo, eu estava vendo nossos colegas falando que dividem as atividades, a gente divide muitas atividades aqui, mas, por exemplo, nós recentemente demos um filhotinho de Golden Retriever para o nosso filho, né, que tem 2 meses. Então, hoje a gente divide. Eu falo para ele assim à noite, eu estou indo colocar o Lucas para dormir e você vai lá na cozinha botar o cachorro para dormir, porque o cachorro não deixa ninguém dormir. Então, a gente divide também. Vai botar o urso para dormir, que eu vou botar o Lucas para dormir, e vai ficar tudo em paz aqui em casa. Você quer falar uma coisa? Diga lá, André, diga lá, o Rafael, você que é digamos, o babá, qual é o nome do cachorrinho? Bacanina. Agora veja a que ponto eu fui rebaixado. A experiência do Lucas é uma experiência assim, indescritível. É um menino lindo, que com todas as limitações, assim, todas as dificuldades que ele enfrenta, que ele batalha todo dia, está sempre com um sorriso no rosto e me arranca sorrisos e me faz me emocionar. Eu estou me lembrando, né? Até uma passagem agora me veio à mente. Eu tenho muito disso, daqueles brainstorms. E recentemente eu recebi o papel da escola. Não vou fazer propaganda da escola aqui não, mas a escola é boa, a escola é inclusiva. Eu recebi um folder da escola falando sobre o desenvolvimento dele nesse ano. E eu estava indo para passar o final de semana, que eles tinham ficado 2 semanas em São Paulo, para fazer um tratamento de neuroestimulação transcraniana. E aí eu estava vendo dentro do avião no escuro, eu falei, ainda bem que estava escuro, né? Porque eu achava que eu estava com Covid, porque era fungando, uns olhos vermelhos, né? Assim, com a cara bem inchada, eu estava brincando com isso, porque ele é de emocionar, ele emociona muito, porque é uma força que eu desconhecia, eu sempre brinco que eu nunca romantizei a paternidade, talvez achasse até que eu não seria pai, e veio de uma forma tão arrebatadora, que muito intensa, e eu sempre digo, né, não sou eu que empurro ele que me empurra, sempre digo isso. E isso, por um lado, nos uniu muito, né? Por outro lado, em termos de casal, isso também gera conflitos, porque a tensão, eu sempre digo isso, a gente até na magistratura tem que tentar se transportar, se colocar no lugar da pessoa que a gente está julgando. A Fernanda sabe bem isso, a Fernanda foi da vara de família, eu sou de vara de família, e tem horas que a pessoa está ali conversando com você e você tem que ter um pouco mais de paciência, de tolerância, não levar certas colocações para o lado pessoal, acalmar a pessoa, embora sabendo dos limites, até do que a gente possa fazer naquele momento, mas porque tem coisas que lidam com a família que são muito viscerais. Então, isso acontece muito, eu vejo muito isso. Então, o dia a dia de uma criança, quando vem para uma família, já é muito difícil. Já muda muito, né? A rotina da casa e tudo. Uma criança que requer tanto tratamento, né? O Lucas, que o diga, né? Eu que o diga. Eu estudei pedagogia, né? Eu sou formado em pedagogia e ouvia dizer as experiências dos pais que lidam com crianças, assim, essa
não sou eu que o empurro, ele que me faz agir, né? Então, eu tenho lá agora a Aninha, lá com 3 meses, e eu voltei a fazer exercício, né? Quer dizer, eu faço levantamento de Aninha e é impressionante, porque eu já até coloquei apelido nela de Aninha Pano de Varal, porque se ela não, no meu colo, ela não fica. Quando deita, ela já abre o berreiro e já começa no volume 4. Mas quando eu a suspendo assim, né, para cima e para baixo, aí eu começo, vou até 30, mais ou menos. Quando dói, eu colo aqui os braços, depois eu começo a baixar as pernas. Então, daqui a pouco eu estou num preparo físico fantástico, graças a Anne. Mas é realmente muito relevante. Nós vamos ter um curso agora, e vocês, eu acho que teriam até qualificação para serem professores, aqui no IMB, um curso de neuroaprendizagem. Eu não me lembro o nome do professor, não estava na minha intenção falar. Nós teremos 4 aulas, né? Agora no mês de setembro. Então, de repente, vocês tomando conhecimento até poderão, quem sabe, colaborar ou até mesmo só assistirem. Também temos uma pauta de lives e de eventos no IMB. Olha, vocês entrem no site do imb.org.br, tá bom? Porque tem muita coisa boa vindo por aí. Mas vocês têm convivido, têm experimentado a doçura de um casamento bem-sucedido, eu me refiro aos dois, né? E a doçura do casamento bem-sucedido não quer dizer que não haja momentos em que haja o amargor de uma palavra dita, como você se referiu, Rafael, que a gente precisa não levar para o lado pessoal, absorver e desconversar. E eu tenho a facilidade lá em casa do perdão, né? E a minha mulher tem essa vantagem, ela perdoa rapidamente. Mas eu tenho que pedir perdão, porque senão ela fica encafifada com essa história. Ela tem um prazer danado de me ver me desculpando de eventuais coisas que eu diga que, às vezes, não são muito boas de serem ouvidas. E, com vocês, o que vocês teriam a dizer, Rábida, você, Fernanda, de acontecimentos que vocês guardam assim? Eu não vou nem dizer que guardam mágoa, porque eu acho muito legal quando a pessoa perdoa, mas esquece. Está ali para trás, é como se aquilo não tivesse acontecido. E há pessoas que trazem aquilo e ficam sempre lembrando, mas você fez isso. Né? Digo, esquece esse negócio, já passou, isso é coisa do passado, a gente não deve trazer. Vocês lembram de algum fato que tenha causado assim, algum constrangimento, mas que depois foi ultrapassado? Não, pode. Abre o coração. Brincadeira. Não, talvez por nós por termos nos termos conhecidos, que também nos conhecemos num seminário no tribunal. Embora fôssemos juízes, já há 10 anos fôssemos juízes, e não nos conhecíamos. Fomos nos conhecer num seminário, numa palestra que teve lá no tribunal, que nos conhecemos e desenvolvemos, então, esse relacionamento. Mas talvez por nós sermos um pouco mais experientes, com um pouco mais de vivência de vida, sinceramente, não tem nada que nos guarde mágoa. Talvez pela própria experiência de vida, talvez mais jovens nós façamos, ou sem muita maturidade, sem muita experiência, podemos fazer certas coisas que até magoem os outros. A vantagem de ser mais experiente é que nós medimos muito, eu pelo menos, sempre medi muito, nunca ultrapassar determinados limites. Eu nunca, jamais vou ultrapassar determinados limites. Nisso, a própria magistratura, eu acho que facilitou a vida conjugal. Eu fui juiz de tribunal de júri 10 anos. Fui juiz de juizado criminal 10 anos. Atuei defensor público, atuei em vara de família também, fui defensor público em vara de família. Então, nós adquirimos como falou a Érica ainda há pouco, nós nos imiscuímos em outras matérias. Então, nós nos imiscuímos nas
demais matérias. Nós aprendemos, o que eu digo, você tem que passar por uma vara de família, um tribunal do júri, por um juizado criminal, para aprender o que é a vida, o que são as pessoas. Aprender como se relaciona. Um juizado criminal, a maioria é briga de vizinho e família, briga de familiares e vizinhos. Júri também, muitos amigos conhecidos. Então, a gente aprende muito a viver. Eu acho que a magistratura nos dá essa experiência. Nós vemos muitas situações que as pessoas vivem. E nós aprendemos já, com isso nós aprendemos e moldamos a nossa própria vida. Então, sabe-se que determinadas atitudes que se tomam, determinadas coisas que se falam, vai ter uma repercussão muito grave. Então, essa experiência, até que a magistratura nos dá, eu acho que facilita muito a compreensão na vida conjugal, a compreensão do outro na vida conjugal, essa convivência entre o casal, eu acho que é muito facilitada por essa experiência. Tolerância, limites, que nos dá a experiência, a vivência de varas criminais, varas de família, nos dá. Tá? Então, eu não tenho, assim, realmente, eu não tenho nenhuma mágoa, porque eu acho que nós dois sabemos e temos bastante controle. Olha, o título, Casados na Justiça. Como é a vida de casados na justiça? Como eu disse, eu acho que facilita, pelo próprio aprendizado de vida que nós temos na nossa profissão. Mas o principal é o casal se gostar, se amar. Então, nós temos que nos gostar, qualquer casal, não é por serem juízes. Eles têm que ser parceiros e têm que se respeitar. Tem que se amar, ser parceiros e se respeitar. Se nós nos amamos, somos parceiros e nos respeitamos, e ainda temos essa experiência que a magistratura nos dá, é uma vida muito gratificante e, para mim, não resta mágoa nenhuma. E aí, Fernanda, é melhor ter razão ou é melhor ser feliz? Olha, eu acho o seguinte, o melhor é ser feliz sempre. Eu acho exatamente o que ele falou. Nós tivemos outras experiências, né? Outros casamentos, enfim, já tivemos outras uniões antes do nosso casamento. Então, a gente chegou, casamos já com uma certa idade, né? Não sou tão jovem assim, né? Mas, na verdade, a gente já tem uma experiência de vida também, e a magistratura também agrega muito, porque você tem que saber ouvir, você tem que prestar atenção no outro, a gente aprende muita coisa. A nossa profissão realmente é uma dádiva. Eu digo que é uma missão, porque a gente ouve, mas também os olhos leem muito, percebem muito. Então, isso daí a gente pode trazer para a nossa vida, como a Érica falou, como o Rafael falou. É um aprendizado muito grande. Então, eu acho que se a gente tem... Todo casal pode discutir, enfim, se desentender, mas eu não tenho nem como lembrar alguma coisa. Olha, é tão difícil. Lembro sim, uma vez eu matriculei ele num curso de inglês, para Londres, com pacote, entendeu? Que era para estudar o mês inteiro. Ele, meu Deus, as férias eu vou ter que estudar. Você me comprou para estudar. Mas depois adorou. Entendeu? Então, a gente sabe, conhece o outro, a gente tem que perceber o momento do outro. Às vezes ele está mais cansado. Era aula o dia inteiro. Olha, o meu era livre. Mas tudo bem, era com bem, né, maior. E aí, eu acho o seguinte, a gente tem que saber ouvir o outro, tem que saber o momento de falar com o outro. Além de ser profissionais, nós somos companheiros, somos marido e mulher, e a gente quer o bem-estar do outro. É o que a gente quer de melhor. A gente não deve fazer para o outro o que a gente não gostaria que fizesse para a gente. Então, eu acho, para mim, é o meu lema. Agora, voltando à história da maturidade, tem uma questão muito interessante, né? O Rafael colocou. O Rafael chegou novinho lá,
para ser juiz, estava auxiliando o Marco Antônio no juizado, né? E eu já estava, né, já há algum tempo trabalhando lá no Meier também. E aí eu me lembro muito bem do Rafael, porque ele ficava assim, às vezes nervoso, estressado, era o último a sair daquele fórum, e às vezes eu ficava até um pouco mais tarde, e às vezes até a secretária dele falava assim: doutora, o Rafael não quer ir embora, tem tanta coisa. Vamos lá falar com ele. Descia lá, ia lá na sala dele, chegava. Rafael, cadê você? Atrás das pilhas de processo. Rafael, o que você está fazendo aqui? Aí ele: não, tem que acabar, tem que acabar, tem que acabar. Vermelho, já, agora eu vejo o Rafael numa tranquilidade, sabe, a maturidade. Isso é muito gratificante, que eu digo para ele que ele é como se fosse meu irmão mais velho. Não tenho idade para ser mãe dele, mas como irmã mais velha eu sou, então eu tenho um carinho todo especial. E aí eu vejo ele com uma maturidade, com a Érica também, né, que eu a conheci antes do casamento. Isso, para mim, é assim, de coração, eu tenho que dar parabéns. É um casal, para mim, exemplar. Eles só cresceram. O Lucas realmente veio acrescentar muito a vocês, e até para mim, eu me emociono. Às vezes eu falo com o Rafael, eu me emociono e vejo o quanto vocês são pessoas importantes, realmente não deixaram a magistratura, não, de nenhuma forma, deixaram de trabalhar, de exercer um excelente papel, mas também estão levando isso, essa missão de encaminhar o Lucas. Isso é muito gratificante, muito gratificante. O Lucas não poderia ter pais tão importantes, tão merecedores como você. Isso eu tenho que colocar. Obrigado. E aí, Rafael, você acha, então, que vale a pena estar casado na justiça? Ah, vale. Olha, mas eu tenho que dizer uma coisa. Primeiro agradecer aqui o carinho enorme que a Fernanda sempre teve por mim. É verdade. Uma vez tinha dia que eu estava chateado com alguma coisa, estressado. Eu era um sujeito bem menos estressado. Uma vez eu lembro que a Fernanda chegou lá: Rafael, peraí, que eu vou te ajudar a fazer isso aqui. Resolveu lá para mim, me ajudou e tal. E realmente, apesar de todas as dificuldades que a vida trouxe com o passar dos anos, a Fernanda bem colocou, eu me sinto uma pessoa, busquei também isso, né? Faço psicanálise, uma pessoa que procurei também os meus caminhos, e hoje sou uma pessoa muito mais tranquila, e o Lucas me deu muita força para isso. Eu hoje olho as situações e falo: não, vamos resolver isso, sou mais assertivo. Mas eu acho muito engraçado essa questão das divergências, e da maturidade, porque eu me lembro que quando a gente... E também tem uma outra coisa que aí eu acho uma desvantagem na magistratura. Quando a gente entra muito jovem na magistratura, a gente não tem lotação. E aí, quando comecei a namorar a Érica, eu trabalhava em Teresópolis já, porque eu já estava há alguns anos, ela estava em São Pedro da Aldeia, e a gente morava no Rio, então eram 3 casas, era tudo desarrumado assim, né? Aí apareceu uma vara em Magé, onde ela está hoje, há tantos anos já, e a gente fez as contas, olhou, essa história é até engraçada, a gente olhou, fez as contas e falou: olha, eu acho que quando for votado, o edital era um edital muito grande, quando for votado, você vai ser a mais antiga, vamos lá defender a tua antiguidade. Era no merecimento, mas vamos lá defender a tua antiguidade, você vai conseguir. E aí a gente... Eu tenho que fazer uma parte. Ele falou assim: vamos lá conhecer a vara, que a vara é muito boa. Ela é maravilhosa. Eu lembro de entrar na vara, né, antes, de ingressar nessa história, e eu lembro assim, não existia processo eletrônico, era tudo físico. E a gente, com o tempo, vai começando a desenvolver uma habilidade de contar processo pelos olhos, né? A gente entra no cartório, a gente começa a contar. Quando eu saí de lá, eu falei: tem mais de 10.000. Mas ele falou para mim: olha, você fica muito tranquilo, porque Magé agora está ótimo. Né? Está o que não é o poder de convencimento, né? Está uma maravilha. Você vai ser muito feliz nessa vara. E aí eu me lembro que a gente foi lá para procurar os desembargadores do órgão e para falar: olha, ela é mais antiga, quando chegar a hora de votar, ela vai ser a mais antiga e tudo. Só que aí teve um desembargador muito engraçado, que ele foi muito um bom humor muito grande, falou assim para mim: peraí, deixa eu entender, você está em Teresópolis, você quer que ela vá para Magé, vocês moram no Rio, para ela ficar perto de você?
Eu falei assim, é isso mesmo, Lô. Rapaz, daqui a 2 anos você está me procurando para pedir para removê-la para longe. É claro que ele estava brincando, né? Eu não vou contar o nome do desembargador, é claro que ele estava brincando, mas ele querendo mostrar o seguinte, isso é da vida, né? Essas coisas do... Mas, apesar que a gente contou, das dificuldades e tudo, o relacionamento é sempre muito bom e a gente se entende muito bem. E teve um detalhe, porque como nós somos comarcas diferentes, eu tive que pedir autorização do órgão especial para morar na mesma comarca que ele, né? Então, quando veio, eu recebi pelo correio, à época, a votação, né? A certidão da votação. Eu falei, bom, Rafael, agora a gente pode morar na mesma casa, porque estamos liberados do tribunal. Então, são coisas que a magistratura faz conosco e que as pessoas não fazem a menor ideia de que isso aconteça, de que a gente tenha que pedir autorização do tribunal para morar na mesma casa. E está lá, né? A gente tem que morar na comarca. São as vicissitudes da carreira. Por um lado, ela te dá uma envergadura, uma experiência muito grande, associada à tua experiência de vida, que te levam a ser uma pessoa mais resolutiva, mais determinada. E, por outro lado, te dá algumas restrições também. Então, isso também é uma coisa legal de falar, coisa importante de falar, que as responsabilidades são muitas, né? Ah, que bom, um casal de magistrados que tudo na vida é um mar de rosas. Também não é bem assim. A magistratura nos impõe muitas restrições também. Isso é bom que fique também colocado, né? Eu até gostaria só de até finalizar essa questão de falar do Lucas, né? E uma coisa que é muito importante que eu pontue é que quando isso tudo aconteceu na nossa família, e eu precisava continuar afastada do trabalho para cuidar dele, né, porque era necessário, era uma criança que internava muito no hospital, era muito difícil, era uma situação muito difícil. O tribunal sempre foi muito generoso comigo nesse período todo. Mas chegou um momento em que eu desejava retornar ao trabalho e houve uma grande dificuldade, porque eu não teria condições de retornar nos moldes em que eu trabalhava. Eu trabalhava muitas horas no dia, porque a minha vara é extremamente pesada, não tinha como me remover, e tinha toda essa situação. E, nesse momento, que eu comecei a pesquisar até a própria legislação, para ver o que eu tinha de amparo, né, no tribunal, foi que eu descobri que nós, juízes, tínhamos menos condições de proteção, menos direitos que os servidores do Tribunal de Justiça. Eles tinham mais regulamentação acerca da questão de servidor dependente com necessidades especiais, ou genitores, ou ascendentes com necessidades especiais. Os juízes não tinham nenhuma regulamentação. Exatamente, né? Na movilidade. E aí, uma coisa muito importante que aconteceu em setembro do ano passado, 2020, que foi a edição de uma resolução, foi a 343, pelo CNJ, e que foi um trabalho muito intenso realizado pelas associações de magistrados. É uma resolução que hoje ela abarca tanto os servidores quanto os magistrados, mas ela garante condições reais de trabalho para aquele que precisa reduzir a sua carga horária, porque o que acontece é que nós, magistrados, também temos direito a algum tipo de redução de carga horária, e isso precisava ser regulamentado, porque, afinal de contas, está na Constituição do Estado do Rio de Janeiro. Mas, e como operacionalizar isso tudo? Ainda está sendo objeto de regulamentação dentro do nosso tribunal, mas já temos esse sinal verde, começou também pela Justiça Federal, eles foram pioneiros na Justiça Federal a garantir isso aos juízes, e é algo que eu tenho que dizer que, realmente, para quem precisa, como no nosso caso, e aí é um dos pais, né, no caso sou eu, que tenho que ter uma redução, que tem que ter auxílio no trabalho para poder voltar a trabalhar, que isso também é uma coisa muito importante para a pessoa, né? Porque a gente não pode também esquecer a nossa carreira, tudo que a gente estudou, tudo que a gente lutou, batalhou para alcançar, e essa resolução foi realmente uma coisa muito importante aqui para a nossa família. Muito bem, Érica, muito bem, Rafael. Eu queria ouvir agora uma mensagem final dos nossos convidados para aqueles que nos estão assistindo, agora ao vivo, e aqueles também
que nos assistirão depois pelo YouTube, onde esse depoimento será colocado. Casados na Justiça, claro que foi baseado numa brincadeira aí, né? Casados à força, mas com certeza vocês se escolheram, vocês estão se curtindo e, mais do que isso, estão se amando. E a vida de vocês, ela tem muito mais coisas boas, eu tenho certeza, do que eventuais contratempos que a vida nos traz. Isso é natural. A vida é luta, não é? Mas é maravilhosa, disse alguém aqui no nosso chat. Eu pediria, então, que você, Fernanda, você, Antônio Carlos, e depois você, Érica, e você, Rafael, deixasse uma mensagem para os nossos amigos que estão e estarão assistindo este vídeo nosso. Fernanda? Realmente, esse tema, né, casados na justiça, pode achar que é uma situação assim delicada, né, de casamento, mas eu acho que realmente tem muito mais coisas a agregar, né, e qualquer situação diferenciada pode acontecer em qualquer casal, né. Eu acho que a gente tem maturidade suficiente, a gente ganha muito sendo magistrado em relação a essa experiência de vida, né? E a gente ajuda muito o nosso dia a dia como casal também. Eu acho que a gente aprende a se respeitar mais, a ouvir o outro, né? Eu digo que a gente tem aquele dom, né, do interrogatório, de ouvir as pessoas, de ouvir as testemunhas, então isso agrega muito no casamento, porque às vezes as pessoas não querem se ouvir. Então, o casamento é muito bom quando a gente vive bem e procura trazer felicidade. E ter uma pessoa junta, um profissional junto também da mesma área, eu acho muito bom, realmente agrega muito. E respeitar, né, um ao outro como indivíduo, eu acho isso. Bom, nós temos, como falou o Rafael, nós temos algumas dificuldades, nós só falamos nas coisas boas, mas nós temos algumas dificuldades na nossa profissão, que é difícil para outras pessoas entenderem as nossas restrições, as nossas dificuldades, os nossos problemas e até mesmo os nossos sentimentos. E me parece que, no meu entender, quando você tem um parceiro que é na mesma juiz igualmente conosco no judiciário, nos facilita muito esse entendimento. Conhece as dificuldades que nós temos, que é difícil para as pessoas de fora da nossa profissão entenderem a nossa forma de vida, os nossos horários, as nossas dificuldades, como falou a Érica, as nossas restrições, a quantidade de processos que nós temos, às vezes, levar processos para casa, às vezes trabalhar, pensar 24 horas no processo, é difícil, às vezes, para outras pessoas entenderem essa situação. E também, um parceiro na justiça entende essas nossas restrições, essas nossas dificuldades, que a magistratura é uma profissão difícil, trabalhosa, penosa, gratificante, mas é muito trabalhosa, muito penosa. E, além do parceiro entender, normalmente a parceira também tem a mesma experiência de vida que a magistratura nos dá, que nos torna mais empáticos, mais tolerantes, mais empáticos, mais experientes de vida, em relacionamento. Então, eu acho que é bastante gratificante. Essa minha experiência com a Fernanda é extremamente, no meu entender, extremamente gratificante, que é uma parceira que me entende, que me completa, que me ajuda. Extremamente gratificante, extremamente positivo. Em relação a gente, eu também considero que
que o fato de nós dois sermos juízes é algo que nos ajuda, sempre nos ajudou. Não vejo, temos as questões, temos as responsabilidades, né? Mas outras profissões também têm, né? Grandes responsabilidades, mas eu acho que dentro do casamento deve haver essa parceria, essa compreensão, e nada melhor do que estar na mesma situação para compreender o outro, né? Por mais que às vezes o trabalho seja um pouco diferente, né? Alguém tenha um pouco mais de trabalho, como eu, a vara mais pesada, aquela que tem mais acervo, bem mais. Mas, ao mesmo tempo, quantas vezes também, porque nós já passamos por várias etapas, né? Já fomos regionais, já fomos titulares em outros lugares, depois uma titularidade há mais tempo. Mas quantas vezes eu lembro que a gente tirava férias e a primeira semana, pelo menos, ficávamos em casa só, eliminando nossos estoques de processo, quando não 2 semanas do mês de férias, eliminando. E como seria se nós dois não fôssemos juízes? Como seria essa compreensão? Estava comentando que, por exemplo, tem coisas curiosas. Às vezes a gente tem que pedir alguma coisa para comer e fica assim, pede você, porque eu não vou decidir mais nada hoje. Eu já decidi tudo que eu tinha decidido na minha vida hoje. Então, você decide. Não, você decide. Ninguém quer decidir nem o que vai comer. Então, isso acontece. Comigo é diferente. Quando ela diz assim, você quer o quê? Eu digo, quais são as opções? Já que eu tenho que decidir, você coloca aí as opções possíveis. É uma solução. Que eu escolho. Mas, pois não. Ele fala assim, o que você vai querer para você? Então, também quero. Boa ideia, excelente ideia. Assim sempre. Para mim, tanto faz. O que você pedir para mim está ótimo. Sinal que o meu gosto está absolutamente afinado com o seu. Pois não, alguém quer falar mais? Quando eu peço, quando eu finalmente decido, tá bom, então eu vou decidir, aí eu vou e decido. Aí ela vem e reforma, não tem jeito. Né? Então, é o segundo grau. É o duplo grau obrigatório de jurisdição. Ele fala a mesma coisa. Você me pergunta o que quer, mas quando eu decido, você decide outra coisa. Quer dizer, a última que fala é sempre a mulher, né? Sim, meu bem, sim, meu bem. Mas eu endosso. Eu não conheci o Rafael antes, mas eu conheci o Wahhabi. Daí me lembrei aqui de um textozinho que eu acho que se aplica a ele. Eu estava tristinho, mas sem graça, que a top model magrela na passarela. Eu estava sozinho, mais solitário que um paulistano, que um canastrão na hora que cai o pano. Estava mais bobo que a banda de rock, que um palhaço do circo Vostok. E aí, por aí vai. Mas hoje ele está feliz, alegre, satisfeito. Né? Isso aí. Valeu a pena também ao IMB convidar vocês para esse tema, que é gostoso. Eu tenho certeza que todos que estiveram conosco, que estão aqui conosco, gostaram. Alguns, inclusive, deixaram suas mensagens, né? O Rafael Alves disse que Deus abençoe a união de vocês. Parabéns a todos pelas conquistas, pela trajetória, pelo comprometimento, especialmente pelo brilhante tema de hoje. Muito grato por participar deste momento. Né? O Genilton diz parabéns aos casais e dizer que o doutor Rafael e a doutora Érica são queridos aqui em Teresópolis. Ele mora lá em Teresópolis, então está dando depoimento pessoal. A Adriana disse, excelente experiência de vida compartilhada conosco. Parabéns a todos. A Elizabeth Feijó diz, parabéns, a vida é luta, mas maravilhosa, já havíamos citado. O doutor Jorge Pinto Rissa disse, parabéns, verdade, mas há exceções, graças a Deus. Não me lembro a que eles se referem, mas com certeza foi algo especial que vocês disseram. Da minha parte, eu agradeço mais uma vez por vocês terem se disponibilizado, de separar esse tempinho para estar conosco. Foi muito gostoso, muito bom receber
você, Fernanda, muito bom receber você, Antônio Carlos, muito bom receber você, Érica, muito bom receber você, Rafael. Muito obrigado a todos vocês também que aceitaram o nosso convite. E o IMB continua à disposição de vocês. Temas, todos são importantes. Se vocês pensarem, vou sugerir ao Fábio um tema, sempre a gente arranja um espaçozinho. Agora, hoje estivemos trabalhando na montagem de um curso de Direito da Saúde. Se Deus quiser, a partir do início de setembro, estaremos oferecendo aos nossos associados esse curso, não é? E todos são muito bem-vindos a participarem conosco, não só desse curso, mas dos demais eventos, das lives, dos lançamentos de livros. Temos alguma coisa aqui também já preparado e alguma coisa importante também, até um curso de tiro nós vamos realizar no dia 27 de agosto. Quem gosta de dar tiro e está com o dedo enferrujado, nós vamos ao Clube Militar, não é? No dia 27, cada um paga a sua munição, é importante que se diga isso. Temos 15 vagas, então será também um momento para despejar eventual raiva, eventual ira lá no alvo, né? Que não sentirá dor e nem sofrerá. Então, um grande abraço para todos vocês